Irmãos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias. Livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas. Sete 14. Estou repetindo uma mensagem que foi pregada quinta-feira e foi uma bênção, trouxe um resultado. Pude ver através do grupo, nossa amada irmã colocando o próprio texto, citando o tema, e isso é muito bom. A oração da fé muda as circunstâncias. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetualmente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Ó Deus, que sonda-nos e conhece-nos, por favor, fala mais uma vez, faz de novo, Senhor, faz de novo, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua obra nos últimos dias, traz luz ao texto, luz aos corações, fogo no coração e luz na mente. Fala, Senhor, exalta o teu nome bendito na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Glória ao teu nome hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um dos livros que precisa ser muito estudado na atualidade, até pela igreja. A igreja, ela tem que acreditar no avivamento, irmãos. Eu sei que por muito tempo a igreja, ela não prova disso. Não prova esse fenômeno chamado avivamento. Mas não somos nós o povo pactual? Não somos nós o povo da aliança? Não somos nós o povo ao qual Deus fez um pacto? Eis aqui uma promessa gloriosa de avivamento, uma das mais gloriosas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, estudando esse texto eu fiquei realmente impactado, porque é um texto glorioso. É um texto que tende a quebrantar-nos quando entendemos. Primeira coisa que precisamos entender aqui é em que contexto foi escrito essa palavra, o versículo 14. Como eu disse na quinta-feira aqui, mais uma vez, foi bênção, né? A presença de Deus foi real em nosso meio, como sempre é, porque Ele se compadece de nós e sabe que nós precisamos dEle, e foi por isso que Ele firmou uma aliança conosco, para sempre mostrar a sua presença, e mostrando a sua presença, nos consolar, nos confortar. Tem alguma coisa mais confortante do que quando você sente a presença de Deus? Não tem, não é, irmãos? Às vezes está tão abatido o coração, mas quando você ora, que sente a presença de Deus, vai embora ou não vai, né? Aquele abatimento, e a alegria no rosto, e o entusiasmo,
e a força que se renova. Parece que você se encoraja para fazer tudo de novo, irmãos. É porque Ele sabe que é assim. Ele sabe que nós carecemos e precisamos dele continuadamente. Eu sei que isso só acontece comigo, não acontece com você também, porque todos os crentes passam por isso. Então precisamos entender em que contexto foi escrito 2 Crônicas 7,14, para que nós entendamos realmente 2 Crônicas 7,14. Vejam, amados, essa passagem ela foi escrita no contexto da finalização do templo. É importante você e eu saber disso. Essa passagem ela está escrita no contexto da finalização do templo, do grande templo do Senhor, que foi feito pelo rei Salomão, filho de Davi. Templo esse que quem queria fazer era Davi, como nós bem sabemos. Um desejo ardente de construir uma casa para o Senhor, um templo em que a presença do Senhor habitasse continuadamente em forma da Arca da Aliança. Só que Deus o interferiu, disse: não, Davi, você não, tem sangue nas suas mãos. E o sangue lá não é os inimigos que Deus mandou ele matar, é o sangue de Urias. O sangue de Urias estava lá e Deus disse: você, por mais que tenha vontade, não vai ser você, mas vai ser aquele que vai vir depois de você, que vai sair de você, seu sucessor, seu filho vai levantar essa casa para mim. Por causa, como eu disse, do assassinato de Davi, ele não pôde construir esse templo. Então Deus concedeu esse grande privilégio a Salomão. Então, após a conclusão do templo, houve um culto. É importante nós sabermos disso. O contexto de 2 Crônicas 7,14. Houve um culto na inauguração do templo, na finalização. Houve o primeiro culto e o primeiro sacrifício lá dentro, feito pelo próprio Salomão. Então, como eu disse, houve um culto a Deus por meio de sacrifício. Salomão oferece o primeiro sacrifício no templo. Sacrifício que era a forma de cultuar a Deus no Antigo Testamento. Sacrifícios de animais sobre o altar. O lugar que esse culto era realizado era no templo que foi feito por Salomão. Esse lugar se tornou o lugar original de se prestar culto a Deus. Esse templo ficava na capital de Israel, Jerusalém. Então os fiéis adoradores vinham até o pátio ou átrio, que fica dentro do templo, orar. Era um lugar onde os adoradores se dirigiam para prestar culto ao Senhor, na antiga aliança. Ali eles oravam, louvavam e traziam suas ofertas a Deus. Então o contexto, pano de fundo, por trás de 2 Crônicas 7,14, é a construção do templo, a sua conclusão e um culto que é feito antes. Um sacrifício que é colocado sobre o seu altar. Então, como eu disse, forma de culto, as pessoas vinham desse templo, sacrificando sobre o altar as suas ofertas. Mas também tinha outro lugar chamado de Santo dos Santos. Esse lugar somente os sacerdotes podiam entrar. Era dividido por um véu. Após passar aquele véu, estaria entrando no lugar santíssimo o sumo sacerdote. Entrava nesse lugar extremamente sagrado do tabernáculo uma vez por ano. No dia da expiação, o lugar santíssimo representava a presença de Deus e continha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então esse era o lugar do culto, onde Deus manifestava a sua glória e onde o povo cultuava a Deus. Esse é o contexto aqui. Então, contexto de 2 Crônicas é esse aqui, a construção do templo e do culto que houve antes do sacrifício, que foi oferecido antes. Mas para que isso fique mais claro, comece a ganhar corpo e nós venhamos a ter um entendimento claro, esse raciocínio com a própria Bíblia, e para que nós entenda completamente o versículo 14, que já está mais na frente, leamos agora o capítulo 7 de 2 Crônicas. Olhe bem, e houve uma oração muito poderosa e tremenda antes da resposta de Deus, antes de 2 Crônicas 7,14, alguém orou de uma forma espetacular. Tendo Salomão acabado de orar, Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Olhe para aí.
tendo Salomão acabado de orar. Então, veja bem, na conclusão do templo, antes da conclusão, houve uma oração. E é baseado nessa oração que o tema da mensagem é: a oração da fé muda as circunstâncias. Uma das orações mais tremendas, mas também completamente pactual. Você vai perceber logo isso aí. É uma oração extensa, longínqua, mas tremenda. Como vocês viram, você estava aqui na quinta, viram como ela realmente muda a circunstância. Na oração, Salomão vai dizendo isso para o povo, que a oração da fé pactual muda as circunstâncias. Então o tema é baseado no próprio texto aqui. Antes do capítulo 7, da glória descer, houve uma poderosa, humilde, humilhante oração. Então, capítulo 7, vem a resposta de Deus. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Sabemos muito bem como era que Deus respondia aos holocaustos na antiguidade. Fazendo o quê? Descendo fogo do céu. Isso mostrava aquele sagrador do sacrifício, que cheirou como aroma suave. Foi assim lá em Caim e Abel. Fogo desceu no de Abel e no de Caim não. E foi assim no sacrifício de Elias no Monte Carmelo. Desceu o quê? Fogo do céu. Mas entenda uma coisa: nunca desceu fogo do céu antes de houver uma oração de um servo que se humilha diante de Deus. É muito importante você entender isso. Fogo só desce do céu quando antes há corações quebrantados, chorando, se humilhando. Eu acredito lá no avivamento de Jonathan Edwards na Grande Inglaterra, fogo espiritual desceu do céu ali, a glória de Deus encheu o templo. Mas antes disso tinha um homem agonizante, 3 dias e 3 noites: Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Então, irmãos, em todos os avivamentos, veja a história da igreja, sempre houve uma oração humilhante por trás. É assim. Isso nos ensina muito já de início. Isso fala muito para nós. Se queremos ver a glória e queremos ver fogo espiritual descendo sobre a casa de Deus, antes devemos fazer uma oração que toque lá no céu. Uma oração que se humilha diante do Pai. Olha que lindo. Deus responde com fogo. Fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O que encheu a casa? A glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, como eu disse a você, uma coisa é você ir só para 2 Crônicas, como muitas vezes fiz. Outra coisa é você entender o contexto em que 2 Crônicas está representado. Quando você olha para o capítulo 7, você entende o capítulo 14 completamente. Você entende a importância de Deus dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, vocês querem isso de novo? Vocês querem o templo cheio da minha glória? Vocês querem fogo do céu? Façam igual Salomão. Ore se humilhando diante de mim. É a continuação, entenda. 2 Crônicas, o 14 é a continuação. Aqui é o versículo 1. Lá, Deus responde a oração de Salomão. Chegamos lá daqui a pouco. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Quem não quer a sua casa cheia da glória do Senhor, hein? Quem não quer um quarto cheio da glória de Deus? Quem não quer uma igreja cheia da glória de Deus? E por que isso não está acontecendo mais? Por que as nossas casas não estão cheias da glória de Deus? Por que os nossos quartos não estão cheios da glória de Deus, irmãos? Se existe uma promessa dizendo que se orarmos e se humilharmos e buscarmos, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados, vai descer, vai sarar, os ouvidos deles vai estar ali, e o coração dele vai estar para sempre naquele lugar. Por que nós não estamos provando disso? Se tem uma promessa pactual e tem um Deus que é zeloso em cumprir, por que a igreja não está vendo isso? Por quê? Irmãos, isso é tremendo. A glória do Senhor encheu a casa. A casa é o templo do Antigo Testamento, que não existe mais. E onde é que está o templo hoje, pastor? A igreja. A igreja representa o templo, o lugar onde a presença de Deus está.
É por isso que quando começa o culto, o que é dito aqui? Entramos espiritualmente diante do santo espiritual. E onde era o santo do santo, pastor? Onde ficava a arca. Então por isso que nós, a igreja, hoje, o lugar que nós congregamos, esse é o templo espiritual. É aqui. A igreja representa isso aqui. E a Bíblia diz, olha lá, leia comigo, os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, olha irmãos, quando a glória do Senhor desce sobre algum lugar, olha a reação, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram o rosto como mortos em terra, sobre o pavimento, e adorar e louvar o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é magnífico. Isso é o resultado do avivamento. Sabe por que eu prego assim? É porque eu anseio por isso. Eu peço, eu sinto que Deus ainda pode fazer. Eu prego com gozo, com graça, porque eu tenho fé que Ele quer fazer isso. Ele quer. Eu não posso colocar a mesma fé em cada um de vocês, mas eu creio que Deus, em Cristo Jesus, nos deu fé suficiente para crer que Ele pode fazer isso de novo. O problema é a incredulidade, irmãos. A indiferença do povo de Deus está impedindo que esses avivamentos venham acontecer, irmãos. Meu Deus do céu. Veja bem, irmãos, Salomão inaugurou o templo com uma tremenda e poderosa oração, trazendo já, olhe bem uma coisa aqui, antes do sacrifício, pastor, ele colocou o sacrifício lá, sobre o altar, colocou o animal, mas antes de fazer qualquer coisa, ou não colocou antes, orou primeiro. O fato é, antes de fogo descer do céu, houve uma tremenda oração naquele lugar. E o que é que isso nos ensina? Veja, quando Salomão ora no capítulo 6, quando Salomão ele ora no capítulo 6, já está trazendo para nós o real significado espiritual daquele templo. Mais uma vez, para nós entender. Quando Salomão faz uma tremenda e poderosa oração, isso já traz para nós o real significado espiritual daquele templo. Como assim, pastor? Que seria não só um lugar de oferecer. Ele inaugurou o templo, eu quero que você entenda isso. Veja, ele inaugurou. Ele que fez a inauguração daquilo ali. E com a inauguração, antes de tudo, ele ora lá no templo. E o que isso fala para nós? Isso mostra que Salomão está trazendo para nós o real significado daquele templo, que seria não só um lugar de oferecer sacrifícios de animais, mas também seria um lugar de oração, de humilhação, de confissão de pecados e de quebrantamento. Mais tarde seria chamado casa de oração. O próprio Deus disse: a minha casa, o meu templo será chamado de casa de oração. Veja o que o texto diz: tendo Salomão acabado de orar, templo da casa de Deus, na casa de oração. Veja, irmãos, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Aprendemos aqui que só há fogo do céu quando há coração humilhado diante da presença de Deus. Não foi por acaso que desceu esse fogo do céu. Quando há humilhação e quebrantamento, Deus responde a um clamor de um povo que se humilha, que reconhece que sem eles, que reconhece que sem ele eles voltam ao pó de onde foram tirados um dia. Segunda coisa que aprendemos aqui é: Deus só receberá e aceitará os nossos sacrifícios espirituais, o nosso culto, se antes houver
a oração sincera naquele lugar. Veja, irmãos, para que nós entenda isso melhor. Veja o que foi feito antes da resposta de Deus. Isso é um avivamento, irmão. O capítulo 7 é um avivamento. E para que nós entenda por quê, veja, irmãos, todo homem que preza pelo avivamento, todo pastor reformado, teólogo, ele precisa entender em passagem de avivamento. O que foi feito antes para o avivamento vir? O que aconteceu? O que é que alguém fez para que recebesse tal confiança de Deus e Deus descesse com a sua glória? E é isso que nós devemos examinar aqui. Que oração foi essa, pastor de Salomão? Que tanto poder foi esse nessa oração? Que o capítulo 7 começa dizendo: tendo Salomão acabado de orar, fogo já desceu do céu. Eu disse: tá bom, Salomão, já ouvi. E cheirou como perfume suave as minhas narinas. Então isso nos ensina: se antes houver a oração sincera naquele lugar, junta quebrantamento e oração. A terceira lição que aprendemos aqui é que a oração faz que o fogo espiritual desça do céu junto com a glória do Senhor sobre a igreja. Olha, irmãos, que em todo momento o nome oração. A oração faz que fogo desça do céu. Foi assim toda a Bíblia. Foi assim no Monte Carmelo. O povo de Deus estava lá incrédulo, dividido. E Elias faz uma oração. Pode ver a oração de Elias lá. Observe a oração de Elias. Senão a oração de um servo que se humilha. E quando Deus ouviu a oração de um homem que clamou, se humilhou, oh Deus, a Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu e trouxe não só fogo para aquele holocausto, mas fogo para o coração dos israelitas, de modo que eles gritavam: só o Senhor é Deus. Você entende, meu irmão? Antes de fogo descer do céu, quando Deus traz fogo do céu, Ele não só queima o holocausto, Ele queima também os corações. Foi assim lá em Israel. Por que cocheais em dois pensamentos? Se lembra Elias dizendo: se Deus é Deus, o segue. Se Deus é Baal, o segue. Agora, para que saiba que Deus é Deus e que não existe outro Deus, então ele ora e fogo desce do céu. E o que é que acontece quando o fogo desce do céu? Queima só o holocausto? Não. Renova a fé e a esperança do povo de Deus. A quarta lição que aprendemos aqui é que quando esse fogo espiritual desce do céu, junto com a glória do Senhor, a igreja cai aos pés do Senhor como morto, com o rosto em terra, e adora. Onde é que eu estou tirando isso? Leia o versículo 3 comigo aí. Capítulo 7. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra e sobre o pavimento, e adoraram e louvavam o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a reação, meu irmão, quando a glória de Deus desce no lugar, os crentes caem como morto. Meu Deus. E louva ao Senhor em humilhação, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A quinta lição que aprendemos aqui é que nós, por fim, claro, uma vez que devemos orar para fogo descer na igreja, uma vez que só orando e por trás de uma oração é que vem um avivamento, uma vez que quando essa graça vem, você não se contém. Isso pode acontecer no coletivo também, deixa eu dizer, mas também no individual. Você pode provar isso num quarto e você não aguenta, lágrimas e choro desce sobre o seu rosto, você não aguenta a graça divina de Deus. Ninguém aguenta, os joelhos começam a tremer, é algo inexplicável. Isso pode acontecer tanto coletivamente na igreja quanto individualmente. Você pode buscar isso aqui na sua casa e fazer da sua casa uma casa de oração.
do seu quarto um quarto de oração. Aleluia. Sabe qual é a quinta lição que nós aprendemos aqui, irmãos? É que nós precisamos provar dessa glória, desse fogo espiritual, abrasando os nossos corações. É que o avivamento como esse só virá quando nós orarmos biblicamente. Primeira coisa, irmãos, nós, você e eu, tanto no individual quanto no coletivo, precisamos. Fale sério, irmãos, quem era você há anos atrás? Lembre, quem era o adorador, como você era, o fogo, o zelo. Ainda tem isso, um pavio, né, fumegando lá no coração. Aquele fogo parece que se acabou, não foi, irmãos? Mas tem uma saída para nós. Tem uma solução, a Bíblia tem uma saída e ela diz: se você se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, vou perdoar os seus pecados, vou descer e mostrar a sua terra. Aleluia. Tem uma saída para nós, irmão. Se aquilo que está morto, Deus pode reviver de novo. Deus pode. Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. Ele deixou na Bíblia promessas como essa, para que o seu povo se renovasse nelas. Irmãos, o avivamento como esse só virá quando nós orarmos biblicamente, lembrando ao Senhor as suas promessas ao nosso favor. Ou seja, orar de conformidade com o pacto que temos com Deus. Orar, meu irmão, eu tenho orado 2 Crônicas 7,14 em minha casa. Deus, o Senhor prometeu, Senhor, se eu me arrepender, se eu olhar as minhas brechas, se eu fechar as minhas brechas, se eu confessar os meus pecados, o Senhor disse que vai descer com a sua glória. Faz de novo, Senhor. Você suporta a frieza, irmãos? Você suporta? O crente genuíno não suporta. O verdadeiro crente não suporta a frieza. Ele morre aos pés, ele chora: Senhor, por favor, Senhor, avive o meu coração, eu estou frio, Senhor. Onde está a sua presença, Deus? Não suporta. Um crente verdadeiro não suporta a frieza. Não suporta, porque ele está acostumado com o calor da presença do Espírito Santo de Deus. Orar a Deus lembrando ao Senhor que somos povo do seu pacto, pedindo a Ele que cumpra as promessas em nosso favor, do seu povo, prometidas por Ele mesmo na sua aliança com o seu povo. Irmãos, não é à toa que o tema dessa mensagem é: a oração da fé muda as circunstâncias. Pode gravar isso, grave. Não sei qual é a circunstância, não sei qual é a sua. Eu tenho as minhas, você tem as suas, a igreja tem as delas. O fato é, Salomão na sua oração nos ensina: ore e persevere. Por quê? Porque a oração muda as circunstâncias. Amém. Muda, irmãos. E se nós queremos ver isso, Deus mudando as circunstâncias e situações, operando milagres, que foi? Sabe o que está acontecendo com a igreja, irmãos? Diante desses falsos mestres, fazendo macumba nas igrejas, dizendo que é de Deus, diante de tanto falso milagre, tanta oba-oba, nós estamos ficando incrédulos, irmãos. O fato deles enganarem e só pregar milagre não muda o fato de que o nosso Deus não mudou e continua fazendo milagres. Deus ainda faz milagres. O problema é que nós estamos vendo tanta coisa aí que parece que estamos tímidos de orar, pedindo a Deus: Deus, faz um milagre. Eu não tenho, eu não posso, mas se o Senhor quiser, o Senhor faz para a sua própria glória. Aleluia. Irmãos, a igreja é um povo da fé. Você precisa e deve
orar por milagre, milagre na vida de alguém, milagre em alguma causa, Deus ainda faz. Não é porque esses charlatões aí andam só pregando milagre, oba, mentira, que isso deve nos tornar incrédulos, ou isso muda o fato de que Deus faz milagres. Deus faz milagre. E se nós queremos ver isso, Deus mudando circunstâncias e situações, operando milagres em nós, primeiramente em outras pessoas que amamos, precisamos entender primeiro e aprender na sua palavra e através da oração de um grande homem chamado Salomão. Essa oração vai deixar claro para nós que Deus muda as circunstâncias e através da oração do seu povo. O fato é que precisamos de um avivamento individual e coletivo. O fato é que precisamos de fogo divino abrasando os nossos corações, junto com a glória de Deus enchendo a casa de Deus, que hoje é a sua igreja. Esse livro vai nos ensinar de que forma isso pode acontecer. De novo, deixa eu ler o anterior para você entender. O fato é que precisamos de fogo divino abrasando os nossos corações, esse avivamento, junto com a glória de Deus enchendo a casa. 2 Crônicas 7, a casa que hoje é a sua igreja. Isso pode acontecer, pastor? Pode. Mas como, pastor? Esse livro vai nos ensinar de que forma isso pode acontecer. Aleluia. Esse livro vai nos dar o caminho para que esse avivamento, ou seja, coletivo ou individual, possa vir acontecer de novo. Esse livro vai nos dar o caminho para que esse avivamento, seja você na sua casa, seja a igreja, ele possa vir acontecer. Esse fogo, essa glória possa descer sobre nós. Então, para nós entender, eu peço a sua paciência, mas também a sua atenção para ler a oração de Salomão, que é longínqua, completa, até chegar à resposta de Deus no capítulo 7. Você vai entender agora, quando ler 2 Crônicas do Meio, capítulo 6, o capítulo 7 melhor. Você vai entender o capítulo 7 melhor, o porquê da resposta de Deus. E a pergunta é, como é que Deus responderia uma oração dessa? É quase impossível. Veja a oração. Vamos lá. Pegue no capítulo 12. Vamos ver a oração de Salomão. Capítulo 6, versículo 12. E olhe, uma coisa bem impactante aqui. Salomão está orando conforme o pacto, e em toda a oração ele está dizendo assim: se orar, Deus muda as circunstâncias. Vai lá. Pôs Salomão diante do altar do Senhor. Pôs-se Salomão diante do quê? Do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, 5 côvados de comprimento e 5 de largura e 3 de altura. E a puseram no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação e de Israel, se humilhou. Estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas o quê? A aliança e a misericórdia a teus servos. O que é que chamamos isso aqui de quê? Pacto. Guardas a... Olhe que o início da oração de Salomão. Vamos aprender a orar, irmãos, com a Bíblia. Olha que Salomão está nos ensinando. Salomão já está lembrando a Deus: Senhor, escute, porque você tem uma aliança conosco. De todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste pessoalmente, disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. E agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel. Agora vem a petição: cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te pode conter. Meu Deus, que oração! Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso aqui é humilhação, irmãos. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu
povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar, olha a oração começando a mudar as circunstâncias. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhes for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, nesta casa, quando alguém chegar aqui na igreja, quando alguém chegar na tua presença, ouve dos céus e age, e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair sobre o proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, aqui Salomão está orando o que acontecia lá atrás, que Deus enviava juízos. Olha o que ele está dizendo. Quando o teu povo de Israel for, quando o teu povo ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu pecado, olha a palavrinha mágica, sempre vai estar aí, e orar, e suplicar diante desta casa, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Oração muda circunstância. Mas ele vai continuar nos ensinando isso. Quando os céus se cerrarem, praga, e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, de novo, e ele orar neste lugar, e confessar o teu pecado, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus céus e do teu povo. Veja, irmãos, o que é que Salomão está nos ensinando aqui? Quando o seu povo orar, Senhor, muda as circunstâncias. E por incrível que pareça, irmãos, é quase impossível, se você está lendo aí, que você não vai perceber que quando Deus, no versículo 14 lá diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é exatamente lembrando da oração de Salomão. Meu irmão, é incrível isso. É exatamente que ele aceitou essa oração. E como ele aceitou, aí ele vai e diz agora, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, eu aceitei, Salomão, e aceito, e essa oração é agradável a mim. Se o povo pecar contra mim, eu enviar a peste, e ele orar nesse lugar, eu ouvirei dos céus. Irmão, veja que a ideia do versículo 14 é encontrada no capítulo 6 todo. Pode ver que a ideia do versículo 14 toda, você vai encontrar aqui no capítulo 6, todo, olha lá. Quando houver fome na terra, ou peste, versículo 28, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e lavras, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, olha a oração mudando as circunstâncias, versículo 29, toda oração e súplica que qualquer homem, todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que me conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier da terra remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem, e a ti voltados para esta cidade que tu escolheste, para a casa que eu edifiquei a teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. A oração muda circunstâncias. Agora, para finalizar, leia do 40, e agora nós vamos para o 7, e você vai se perguntar assim, tinha como uma oração dessa no seu ouvido? Tinha que ser assim mesmo, a resposta foi justa. Versículo 40, agora pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder.
E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação. E os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repuses do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias que usastes para com o teu servo Davi. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Não é, irmãos? Agora nós entendemos, meu irmão, a oração poderosa do servo de Deus. Sempre por trás do avivamento vai haver uma poderosa e humilhante oração. Sempre. Olha, irmãos, que oração espetacular. Que oração que muda a circunstância. Salomão dizendo: se o povo estiver em aflito e orar, ouve e muda as circunstâncias. Se o povo for para a guerra e estiver em aflição e orar, ouve e dá vitória a eles. Em todo momento Salomão está dizendo para nós o seguinte: ore, meu irmão. Veja que ele falou de várias circunstâncias aqui, de várias, e em todas ele disse: se o povo orar, Senhor, escute, Senhor, da habitação e mude a sorte desse povo. Você entende agora, Deus, lá no versículo 14, se meu povo me buscar, orar, sim, Salomão, e se converter, sim, eu vou descer, eu vou mudar a sorte, e eu vou sarar a sua terra. Meu Deus do céu, isso é glorioso, irmãos. É Deus dizendo a Salomão: sim, Salomão, eu vou fazer isso. Se o meu povo fazer o que você orou, eu cumprirei a minha promessa. Eu serei fiel, eu perdoarei, eu visitarei, eu sararei, e os meus ouvidos estarão atentos às suas orações. Veja bem aqui, irmãos, Deus responde a oração com graça, fogo descendo do céu, literalmente a glória do Senhor enchendo o templo. A glória é espiritual, o fogo é literal, o fogo desceu mesmo e consumiu o templo. Agora vamos para lá, para 2 Crônicas 7:14. Primeiro, versículo 1: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, quer dizer, desculpa, se meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar. Só até aí. Qual é o primeiro ponto que Deus agora dá para o avivamento? Uma vez que ele escutou a oração de Salomão. Não, desculpa, peraí, tem um ponto crucial aí. Vamos ler do versículo 12. Versículo 12 se torna mais interessante o texto. De noite apareceu o Senhor para quem? E lhe disse: ouvi a tua oração. Oh, meu Deus, isso é glorioso, irmão. Deus apareceu para Salomão, mas ele ouviu que oração? Do capítulo 6. E por ouvir a oração, a resposta vem no versículo 14. Em resposta à oração, olha, irmãos, preste atenção numa coisa. Quando Deus diz no capítulo, versículo 12, que ouviu a oração de Salomão, pode ver que a resposta no versículo 14 está completamente conectada com a oração de Salomão. Pode ver que é em cima da oração de Salomão que Deus está respondendo. Ouvi de noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora, versículo 14. Irmãos, você gravou isso aí? Meu Deus do céu. Vamos ler, talvez você não entendeu o versículo 3. De novo. Deus disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar. Olha bem, Deus dizendo: ouvi a oração e escolhi esse lugar que você me consagrou, esse templo, eu escolhi para habitar. Versículo 13: se eu cerrar os céus, isso aqui é praga, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, meu irmão, olhe, e entre o meu povo. Agora, olha o que ele diz, o que é que vai mudar a circunstância? Olha o que é que vai fazer que a circunstância pode ser mudada. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Irmãos, vejam a resposta à oração de Salomão. Se lembra que Salomão disse: Senhor, enviando tua peste e esse povo orando, o Senhor perdoa. O que é que Deus vem dizer
dizer aqui para ele agora? Sim, se eu enviar a peste, e se eu enviar a praga, e se eu enviar os gafanhotos, aí ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu mudo a circunstância. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos. Pode ver, a resposta de Deus é completamente baseada na oração de Salomão. Não é tremendo isso, irmãos? Veja, aqui Deus nos ensina que se queremos ver fogo espiritual abrasando os nossos corações e a glória de Deus nos envolvendo e nos impactando, Deus responde agora falando a Salomão o caminho para esse povo ter sempre o coração abrasado no poder do Espírito e a glória do Senhor no meio deles. Deus mostra o caminho para o povo provado o avivamento dele. Sim ou não, irmãos? Versículo 14 aqui. Deus mostra o caminho para o povo provado o avivamento dele. Como houve ali no templo, fogo descendo do céu e a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Fogo descendo do céu e a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Se nós queremos isso, temos de olhar atentamente para o versículo 14. E como que Deus esteja dizendo que se queremos isso, devemos fazer o que Salomão fez, a oração que Salomão fez. Primeira coisa que aprendemos é que o avivamento só pode vir através da igreja. Quem foi que clamou a Deus? O povo de Israel. Então a primeira coisa que aprendemos aqui é que o avivamento, irmãos, ele só pode vir através, nunca vai haver um avivamento através dos ímpios ou lá no meio dos ímpios. Vai haver no meio dos ímpios quando a igreja prega lá no poder do Espírito que já desceu. Mas nunca o avivamento vai começar entre os ímpios. Nunca. Então a primeira coisa que aprendemos é que o avivamento só pode vir através da igreja. E que o avivamento começa na igreja. Como assim, pastor? Se o meu povo, não ímpio não, se o meu povo, o povo do pacto, o povo da aliança, o ímpio pode clamar 1 milhão de vezes. A oração do ímpio é abominável a Deus. Deus tem negócio com o povo dele. Se o meu povo, mas esse avivamento não é produzido pela igreja. Ele começa na igreja, mas não é produzido pela igreja. O avivamento é divino. Ele vem do alto. O avivamento é Deus que produz na igreja. Então a igreja prepara o cenário, o campo, a igreja prepara a terra, mas quem envia a chuva espiritual é Deus. A igreja prepara o campo. Como, pastor? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, quebrantamento, humilhação, reconhecimento de pecado, oração contínua. Então o povo prepara o campo e Deus envia a chuva espiritual do céu. Então o primeiro caminho para que a glória de Deus esteja com a igreja, manifeste o fogo divino e abrasando os nossos corações, de modo que os nossos corações sejam sempre abrasados no poder do Espírito de Deus, sedentos pela sua glória. Primeira coisa que Deus nos ensina é que devemos se humilhar. Fazer é se humilhar. Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar. E o que significa isso, pastor? Uma atitude de contrição e dependência de Deus. Devemos reconhecer a nossa miserabilidade, incapacidade, pecaminosidade e a completa e total dependência de Deus para tudo. Salomão, eu não sei se você chegou até lá, mas na oração tremenda e poderosa e impactadora, pactual da aliança de Salomão, tem uma parte que ele diz assim: Senhor, não há homem que não peque. Capítulo 6. Não há homem que não peque. O que é que ele está reconhecendo aqui? A miserabilidade, pecaminosidade. Senhor, não é consoante a impecabilidade que o Senhor vai fazer isso. Porque pecamos e sabemos que pecamos. Não há quem não peque. Então, essa é uma das principais evidências que tem que haver no povo de Deus. Dependência, contrição. Devemos reconhecer a nossa miséria, incapacidade, pecaminosidade e completa e total dependência de Deus para tudo. Primeiro fato, devemos também entender que não somos merecedores
Isso é humilhação. Devemos entender, quando vem até o culto, quando vai até um quarto, quando dobra os joelhos, esvaziar-se completamente, entendendo que não somos merecedores de nada que pedimos, e que tudo na nossa vida é graça e misericórdia da parte de Deus, não porque merecemos, é por meio desse conhecimento que devemos se humilhar, se quebrantar, devemos entender a nossa incapacidade, pecaminosidade, completa dependência de Deus. Devemos entender que não somos merecedores de nada, que tudo é graça e misericórdia da parte de Deus, que não merecemos nada. Por meio desse conhecimento, quebrantar-se e lançar-se aos seus pés sem mérito algum, sem sentimento de merecimento algum, buscando somente a face de Deus. É isso que significa se humilhar, com reconhecimento pleno de quem somos, miseráveis, e de quem Ele é, santo, santo, santo. Aleluia. E como necessitamos dele para viver. Isso é se humilhar, é se chegar a Ele, sabendo quem nós somos e quem Ele é. Devemos se humilhar. Esse é o primeiro ponto que Deus nos ensina a fazer. Segundo ponto, vamos orar, vamos ler. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar. Segundo é orar. O meu povo precisa orar. A minha casa será chamada casa de oração. O meu povo precisa ser um povo de oração, de intensas e perseverantes orações. Só por meio da oração, meu irmão, Deus pode ouvir a nossa voz dos céus. Deus pode enviar fogo divino e espiritual em nossos corações, quebrantando-nos e enchendo-nos da sua graciosa glória. Aleluia. Só por meio da oração. Se nós orarmos, Deus muda os corações. Se nós orarmos, Deus muda as circunstâncias. Se nós orarmos, Deus muda nós mesmos. Se nós orar, Deus nos enche da sua glória. Então a igreja precisa orar. A terceira coisa que aprendemos é que devemos buscar a Deus e não coisas. Aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e me buscar. Irmãos, é tremendo isso quando nós pega ponto a ponto. Que é Deus que está dizendo o que tem que ser feito para que Ele traga o avivamento. Nós devemos observar com toda reverência, cuidado, amor e gozo no coração, porque Ele mostrou o caminho do avivamento. Então a terceira coisa que aprendemos é que devemos buscar a Deus e não a coisas. Se queremos ser cheios da glória do Senhor e ter um coração cheio do fogo do seu Espírito, devemos buscar a Deus, a face de Deus, ter sede de Deus e não de coisas, irmão. A ideia aqui é buscar a Deus com fidelidade e fervor. Quando o texto diz e buscar a minha presença, a ideia é buscar a Deus com fidelidade e fervor. Precisamos priorizar a busca intensa pela presença de Deus. Fechar os nossos quartos e esquecer de redes sociais, Facebooks, telefones, televisões, hobbies e entretenimentos. E buscar a presença de Deus. Qual foi a última vez que você orou 1 hora no quarto? Ô irmãos, está vendo por que o avivamento não vem? É porque nós estamos buscando coisas, entretenimento. Passamos 1 hora no Facebook e no TikTok, vendo as notícias, rindo com as diversões de lá, e quando entramos no quarto, ficamos apenas 10 minutos com Deus. Não vai haver a glória dele lá. Passamos muito tempo em televisões, cinemas, redes sociais, Facebooks, passamos 2 horas diante de uma televisão no cinema, e não passamos 1 hora de joelhos dobrados, chorando e dizendo: Deus, faça de novo em mim. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, se meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. As pessoas estão buscando tudo, nós estamos buscando tudo, redes sociais, Facebook, telefone, filmes, entretenimento, televisão,
possamos ouvir o nosso Deus que fala aos nossos corações essa noite. Deus, Ele se compromete com o seu povo, irmão. E a voz de Deus ecoa como voz de muitas águas aqui nesse lugar essa noite. A cada coração o Santo Espírito fala agora, mostrando para nós, a cada um de nós, a cada brecha e falha e busca que não é Deus, a cada tempo perdido. Por isso estamos mortos, frios, indiferentes, insensíveis, porque quem não ora, não há quebrantamento. É a oração que faz você ser sensível, meu irmão. É a oração que traz convicção de pecado. É a oração que faz o desejo de você querer Deus, querer ser santo. Sem oração o coração endurece e há uma insensibilidade horrível no tocante às coisas de Deus. Sem oração, sabe o que acontece? A coisa fica tão ruim que o coração congela e as coisas de Deus, acredite se quiser, palavras como essa que aquece o meu coração, que eu prego aqui tão feliz e empolgado, porque ainda mexe comigo. Palavras como essa faz que nós olhamos e dizemos, não sinta mais nada. É como que nós estamos mortos. E essas palavras vêm para nos trazer vida. E o único modo dos mortos reviverem é só clamando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é se humilhando. Orar é orando, me buscar é buscando a face dele e deixando as coisas. Uma vez que nós entretemos os nossos corações só com redes sociais, Facebook, telefone, hobbies, entretenimento, cinema, isso vai enchendo, isso vai tomando, isso vai fazendo completamente parte da nossa vida, de modo que nós não temos mais a prioridade para Deus. Começamos a dividir o tempo de Deus com essas coisas. Começamos às vezes a dar mais tempo a essas coisas do que a Deus. Dessa forma nunca, jamais provaremos da glória de Deus no nosso quarto, na nossa casa, na nossa igreja. Meu Deus do céu, irmão, a santidade da igreja é as famílias nas suas casas, não tem para onde correr. Você não vem ser crente aqui, você é crente na sua casa, e aqui você demonstra a sua gratidão com Deus. Aleluia. Aqui nós vemos e se reunimos, porque é um lugar que Deus diz que quer nós, juntos, juntinhos como um corpo. Porque Ele disse, a mão precisa do braço, o braço precisa do olho, o olho precisa da perna, ambos, uns precisam dos outros. Vocês são fortes quando vocês estão juntos. É por isso, é aqui que Ele desce, nesse lugar. Eu escolhi e santifiquei para habitar. Que lugar? O templo. E o que é o templo hoje? A igreja. É esse lugar, o lugar que Ele escolheu para habitar e santificar. Hoje é a sua igreja. E o que estamos fazendo? Buscando as coisas, buscando cisternas rotas, que apresentam as coisas, buscando as futilidades, perdendo tempo com entretenimentos, hobby, coisas passageiras, vaidades. Vaidades, pastor, aí nós temos que admitir. O que é que vai ficar só? O que é que vai permanecer? Só aquilo que nós fizermos para a glória de Deus. Qualquer outra coisa é vaidade. Qualquer outra coisa é vaidade. Para vir um avivamento, o que é que Deus disse? Buscar a minha face. Você quer provar, meu irmão, do avivamento na sua casa? Você quer que essa glória que desceu no tempo de Salomão encha a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu quarto, a nossa igreja? Comece a buscar a face de Deus e não coisas. Pare. Precisamos entender, somos o povo, meu irmão, que conhece a Bíblia. O povo do conhecimento santo, a continuação da igreja gloriosa. Se gloriamos de ser protestantes e reformados,
da fé. Somos sonolentos. Como diz Leonardo Ravenhill, os crentes estão dormindo e estão gritando: não me acordem. Eu não quero acordar. Eu quero continuar dormindo. Só que se eu e você quer provar isso na nossa casa, a partir de hoje, você precisa olhar e perceber a quem você está dando mais tempo. Se é nos entretenimentos. Tente anotar, irmãos, quanto tempo você passa no Facebook. Aí do Facebook você dá um pulinho lá no YouTube. Aí do YouTube você dá um pulinho no WhatsApp. Quem tem Instagram, do WhatsApp vai para o Instagram. Imagine quanto tempo. E do Instagram, dá um pulinho no TikTok lá, porque tem as novidades lá. Eu gosto de ver a criança lá, um negócio, outro. A pessoa está ganhando dinheiro e ali vai. Os seus olhos fixados ali. E quando Deus clamando: busque a minha face. É isso a face de Deus? TikTok, Facebook, Instagram, redes sociais. Isso é buscar a face de Deus? Como o povo diz que é provar o avivamento? Não tem como. Veja o que diz Jeremias, capítulo 2, versículo 11 e 13. Jeremias capítulo 2. 2. Olhe para isso. Veja isso, viu? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Meu Deus do céu, Deus está dizendo assim: você já viu o povo pagão, ó crente, ó povo de Deus, você já viu os idólatras trocando os deuses dele? Aí Deus diz assim: sendo que não são Deus sou eu. Aí ele diz: todavia, o meu povo trocou a sua glória. Deus era a glória desse povo. Pelo que, pastor? Por aquilo que é de nenhum proveito. Jeremias capítulo 2, versículo 11. É forte, não é, irmãos? Meu Deus do céu. Irmãos, estamos trocando a Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. Você acha mesmo que vai ficar em minhas palavras? Se tem uma coisa que eu não gosto, irmão, é ficar em minhas palavras. Você acha mesmo que eu estou dizendo que você está buscando? Ah, pastor, você está incomodado com meus hobbies? Não! É Deus que está incomodado. Olha ele aqui dizendo: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses. Todavia, o meu povo, a minha igreja, trocou a sua glória. Meu irmão, devemos buscar a glória de Deus e não coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Poxa, olha o que Deus está dizendo aqui. O meu povo trocou a sua glória, que sou eu. Por quê, pastor? Por aquilo que é de nenhum proveito. Está vendo, irmão? Talvez está eu e você trocando. Talvez não, meu Deus do céu, que bobagem. Você está trocando a glória de Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. Quando você passa esse tempo todo em esse tipo de hobbies, ô meu irmão, comece. Você quer isso? Eu quero, meu irmão. Eu quero e oro a Deus que Ele faça de novo comigo. Eu já provei dessa glória e não tenho vergonha de dizer. Já provei desse fogo, já provei desse envolvimento. Mas eu vou falar detalhes aqui para que não pense de mim mais do que eu sou, como diz o apóstolo Paulo. Mas isso é real, isso acontece e eu quero provar de novo. Glória a Deus. O que é que Deus está dizendo aqui para você e para mim?
uma nação que trocasse os seus deuses? Não, Deus, eles são fiéis aos seus deuses, posto que nem eram deuses, né? É Deus. Todavia, o meu povo trocou a sua glória, que sou eu. Quem era a glória de Israel, irmão? Quem? Deus era a glória de Israel. Quem é a nossa glória? E quem é a glória de Deus que se fez carne e habitou entre nós? Cristo. Cristo é a glória de Deus. Estamos trocando a glória de Deus, estamos trocando o Cristo de Deus por aquilo que não tem nenhum proveito, por aquilo que não nos leva mais perto dele, por aquilo que não nos quebranta, por aquilo que não nos faz mais espirituais, com coisas fúteis, vãs, vaidades. Estamos trocando a glória de Deus. Entenda uma vez por todas, que essa palavra possa entrar em seu coração e fazer você entender que não sou eu, é Deus dizendo: vocês, quando estão gastando tempo nessas bobagens, vocês estão trocando a glória de Deus por coisas que não têm nenhum proveito. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Está aí o texto. Posso continuar? Vou continuar. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Espantai vós disso, ó céus, anjos, se espante, realmente é para se espantar, porque é bobo, é bobagem, é loucura trocar a glória do eterno por aquilo que não tem nenhum proveito. Deus convoca os céus. Espantai vós céus disso, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dos males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É forte esse texto, né, irmãos? Não consigo esquecer dele. Eu conheço muitos na Bíblia, mas sempre alguns marcou mais a minha vida de conversão. Esses textos aqui foram um desses. O meu povo fez dos males, a mim me deixou. Ô irmãos, quando você deixa de buscar a glória de Deus, você deixa de buscar o manancial das águas vivas. Só que o problema, irmãos, é que nós somos um povo sedento. Eu e você é um povo sedento, quer por Deus ou por pecado. E se você não beber na fonte do manancial, tenha por certo, você vai beber na fonte suja do pecado. Eu vou dizer de novo, eu e você somos um povo sedento. O problema é, se você não buscar o manancial das águas vivas, você vai buscar águas sujas, cisternas rotas, que não pode matar a sua sede. Aleluia. Foi exatamente isso que esse povo fez aqui. Dos males me deixou. Deixou? Quando foi que o povo de Deus deixou ele? Quando parou de eu buscar, para buscar coisas fúteis. O contexto explica o texto. O contexto vem dizendo o quê? Horrorizai céus, ficar estupefatos. Esse povo deixou a glória deles para buscar aquilo que não tem nenhum proveito. Irmãos, precisamos, mediante a palavra de Deus, se dobrar a ela. Se você quer glória na sua casa, fogo divino, corrija, joga os ídolos. Jogue os ídolos para fora. Jogue, apague, delete. Jogue os ídolos fora, meu irmão. E busque o manancial das águas vivas. Porque lá teremos águas eternas. E essas águas matarão a nossa sede. Volte para lá, por favor, irmãos. Meu povo te chama pelo seu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus. Essa é a última instrução, não é, irmãos? Por fim, se converter dos seus maus caminhos. E o que isso aqui representa? Isso aqui está completamente ligado com a ideia de buscar a Deus. Porque buscar a Deus é deixar as futilidades, buscar a Deus é buscar a santidade, buscar a Deus é buscar a luz. Mais uma vez, esse último ponto aqui, e se converter dos seus maus caminhos, está completamente ligado com a ideia de buscar a Deus.
Porque buscar a Deus é deixar as futilidades. Foi que o povo desse, foi que Jeremias falou para nós agora: 2 males o meu povo fez a mim e buscaram coisa que não tem nenhum. Então por isso eu estou dizendo a vocês que o último versículo, o último tópico está completamente ligado com a ideia de buscar a Deus. Por quê? Buscar a Deus é deixar as futilidades, é deixar os hobbies. Busque a minha face. Quando você busca a face de Deus e consegue fazer isso, você deixa as futilidades. Buscar a Deus é buscar a santidade. Buscar a Deus é buscar a luz. E buscando a luz, você deixa as trevas. E buscando o bem, você deixa o mal. Buscando a Deus, você busca a santidade. E buscando a santidade, você deixa o pecado. Deixa eu repetir isso aqui, irmãos. Buscando a luz, você deixa as trevas. Buscando o bem, você deixa o mal. Buscando a Deus, você busca a santidade. E buscando a santidade, você deixa o pecado. Aleluia. Então a ideia é converter do pecado para a obediência. Isso é que quer dizer: se converta dos seus maus caminhos. Converter do pecado para a obediência. O povo de Deus precisa deixar de ser egoísta, avarento, mundano. O povo de Deus precisa entender que só parando de beber iniquidade, como se fosse água, de beber pecado como se fosse água, e que só bebendo das fontes de Deus, eles terão vida e serão cheios da glória de Deus, do fogo santo nos seus corações. Serão avivados, visitados, revigorados, transformados, regenerados e ouvidos pelo próprio Deus. Só a oração pode mudar todas as circunstâncias. A oração da fé muda as circunstâncias. Irmãos, lembramos agora alguns acontecimentos na própria Bíblia que a oração da fé mudou as circunstâncias, e eu vou acabar a mensagem. O povo judeu estava para morrer sob uma sentença decretada pelo rei Assuero. Então, nessa mesma época, a rainha era serva de Deus, Esté, a judia. E um decreto do rei não podia ser revigorado. Lembrando, alguns tópicos para que fique claro que a oração da fé muda a circunstância. Mas aí é que, um decreto do rei não podia ser revigorado. Mas aí é que, quando aqui na terra não há mais solução, o povo de Deus ora a um Deus que está nos céus e ele muda as circunstâncias. Foi assim, o povo decidiu orar, jejuar por 3 dias, e foi essa oração, este jejum de 3 dias, que fez que Deus mudasse as circunstâncias, e por meio do decreto que já estava feito, Deus livrou o seu povo da morte, e o povo triunfou, e o nome de Deus foi glorificado. Mas não acaba aí não. Josafá estava sob uma guerra, perdida humanamente falando. Era uma multidão que vinha contra ele. Não havia força nele, mas a Bíblia diz que quando as circunstâncias pareciam perdidas aqui na terra, sempre há uma esperança nos céus. Então o povo ora a Deus. Deus escuta dos céus. Por mais que do lado de lá estivesse a maioria, humanamente falando, mas do lado de cá estava a maioria, espiritualmente falando. Porque quem tem Deus é quem tem a maioria. Deus ouviu a oração do povo, deu vitória ao povo, e o povo triunfou sobre os seus inimigos. A oração da fé muda circunstâncias. O rei Ezequias estava doente, de morte para morrer. Doença essa que veio para ceifar a sua vida. O profeta foi até a casa dele e disse: Ezequias, arrume a sua casa que você vai morrer. Olha para isso aqui. O decreto chegou lá. Só que a Bíblia diz que ele vai até o quarto, vira as costas para a parede, chora, se humilha e ora. A Bíblia vai narrar que enquanto Isaías saía do pátio, Deus disse: Isaías, volte e diga a Ezequias que eu estou acrescentando à vida dele mais 15 anos de vida e de paz. Aleluia. Sabe o que isso mostra para nós? Que a oração da fé muda as circunstâncias. 3 tópicos real na Bíblia: Esté a judia, Josafá e Ezequias. E Deus disse mais:
diga a ele que enquanto ele estiver vivo, nenhum dos seus inimigos vai resistir a ele. A Bíblia vai narrar, irmãos, que Josué está em uma guerra de 5 reis, com 5 reis, 5 exércitos, contra um único exército de Israel. A Bíblia diz que Deus está sendo com o povo dele, mas Josué percebeu que se anoitecesse, complicaria a guerra para o povo de Israel. Então a Bíblia diz que Josué olha para o sol e diz: sol, se detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou. Aleluia. A oração muda as circunstâncias. A história vai dizer que um grande reformador do século passado, pai da igreja, chamado Agostinho de Hipona, era um devasso, um homem imoral, dado às bebidas e às prostituições, alvo das orações da sua mãe Mônica, que orou por ele 30 anos, até que Deus o encontrou, e em resposta da oração da sua mãe, ele se converteu e se tornou o grande reformador que é Agostinho de Hipona. Aleluia. A oração muda circunstâncias. A história vai dizer que Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Edwards segurava um manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhes o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outro se agarrava aos bancos, pensando que ia cair no inferno. Outros abraçavam as colunas para se firmarem, pensando que o juízo final tinha chegado. De tanto poder que houve naquele sermão, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Quando a glória do Senhor desce sobre um lugar, é essa a reação que os pecadores têm. Aleluia. Fogo divino abrasou o coração daqueles servos lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde estava o poder daquele sermão? É porque antes desse sermão, por 3 dias, Jonathan Edwards não alimentava durante 3 noites, não dormia, rogando a Deus sem cessar que dasse a ele a Nova Inglaterra. E ao se levantar da oração, dirigiu-se diretamente para o púlpito para pregar. E aí aconteceu o que eu acabei de dizer agora. Uma vez, irmão, George Miller, conhecido como apóstolo da fé, o orfanato que foi criado através do ministério de George Miller não tinha coisa alguma para as crianças se alimentarem. Então George Miller orou e dormiu, e ao amanhecer a alimentação já estava suprida para 2.000 crianças. Deus na madrugada despertou um homem chamado Simão Short. Deus despertou esse homem do sono e mandou que ele levasse alimento suficiente para suprir o orfanato durante 1 mês. Resposta da oração de George Miller, porque a oração da fé muda a circunstância. George Miller sustentava só pela fé, através da oração, 2.000 pessoas diariamente, a obrigação de atender todas as demandas e dispensas. Estando os fundos de caixa esgotados, havia 189 missionários para sustentar e cerca de 100 colégios com mais ou menos 1.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir, tudo sob a responsabilidade dele, sem que houvesse dinheiro em caixa para a dispensa. Tudo isso ele supria, Deus enviava, não deixava faltar, através do poder da oração de George Miller, porque a oração da fé muda circunstância. Aleluia. Eu acabo lendo o que a própria Bíblia diz para nós. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos ler toda a igreja, o versículo todo, até o 17. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A igreja diz? Amém.
Louvado seja Deus, fique de pé e agradeça a Deus por essa palavra.